Há uns meses atrás eu tinha feito esse vídeo aqui, o TikToker que envenenou pessoas por views, era de um caso bem bizarrinho onde o cara tinha achado que era uma boa ideia espalhar inseticida na compra de mercado de outras pessoas e aí deu um monte de merda pra ele. Mas sempre que eu trago algum caso meio estranho, fora do comum aqui, até quando a pessoa se fode, eu sei que vai ser uma parada de tipo, ela vai ter uma relevância negativa, ela vai ser humilhada pela internet, mas eu sei no fundo que ela não vai ficar presa por muito tempo ou algo do tipo. Mas puta que pariu, como eu tava errado sobre esse caso. E parece que o Natal chegou mais cedo esse ano, porque esse maluco se fudeu muito, e isso foi um presente de Deus. Mas antes da gente falar de tudo isso, eu vou ter que relembrar um pouquinho a história pra vocês. O TikToker em questão era esse cara aqui, o Wolf, e o Wolf começou a fazer um conteúdo meio que de mistério na internet, de drama, assim, ele contava as coisas que aconteciam, tipo parecido com o que eu faço, mas ele não conseguiu muita relevância ou engajamento fazendo isso. Então ele achou um outro caminho pra conseguir fama, dinheiro e mulheres na internet. Ele descobriu as pegadinhas. Só que pegadinha hoje em dia é um nicho extremamente saturado. Há uns 10 anos atrás, pegadinha era, sei lá, você se fingir de cego na frente de alguém e depois demonstrar pra pessoa que você conseguia enxergar desde o início. E isso era surpreendente, engraçado na época. Hoje em dia, se pegadinha não tem risco de morte, não tem nem mais graça de assistir. Então, com esse tipo de mentalidade, o Wolf, o nosso herói aqui, foi cada vez mais cruzando o limite do aceitável. E ele conseguiu um público maneiro até, cara. Em um ano ele tinha tipo uns 400 mil seguidores já. Mas na real, esse print que vocês estão vendo aqui é mais recente. E puta que pariu, como esse cara perdeu seguidor nos últimos meses. Enfim, ele ficou nessa de fazendo pegadinhas, sendo as pegadinhas mais merda do universo, e aí deu a lógica, acabou com essa história aqui. Brincalhão do TikTok é preso por pulverizar supermercados com pesticidas para obter cliques. Então esse cara começou como um sonhador que só queria fazer vídeo bobinho de pegadinha no TikTok, e infelizmente de alguma forma ele acabou no bioterrorismo. Mas desde o início as pegadinhas dele eram uma merda, como esse tipo de coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Am I recording what? E esse aqui é só um clássico do meu mano Wolf. As pessoas estavam ali de boa depois de um dia cansado numa lanchonete ou num barzinho, e ele chegava com um extintor jogando fumaça em todo mundo e deturpando a paz sempre que ele podia. Um conteúdo extremamente ingênuo. Quem poderia dizer que isso ia dar errado? Ou vamos ver um outro clássico dele aqui, onde ele invade uma lanchonete e quase coloca fogo no estabelecimento. Eu acho que eu nem posso mostrar o vídeo completo sem dar merda aqui no YouTube, mas ele quase incendeia a lanchonete inteira. Tipo assim, tinha um senhorzinho trabalhando ali e esse idiota achou que era uma boa ideia chegar com uma pedra gigantesca de gelo e colocar a pedra no óleo. E assim, eu acho que você não precisa ser um gênio pra saber que você não deve colocar água ou gelo no óleo e que facilmente vai dar uma merda do caralho. Mas tudo bem, né? Dá pra perceber que o Wolf não é a flor mais inteligente do jardim. E aí a gente chega na pegadinha que meio que acabou com a carreira dele. Ele chega no supermercado, chega num Walmart e ele rouba um spray inseticida e começa a jogar inseticida em cima de todas as frutas. O que, Jesus Cristo, depois ele vai falar que não viu nada de errado, que achou que não ia dar ruim, mas vamos só supor aqui que o nosso organismo, que o organismo humano, não reaja muito bem a veneno. Eu não acho que isso é um conceito muito avançado pra entrar na cabeça de alguém. Eu acho que o Wolf só não tava nem aí pra ninguém, e isso tá longe de ser a pior parte dessa história, porque primeiro, tem uma parte que ele pega um pedaço de frango que era de outra pessoa, ele abre o saquinho com frango e começa a pulverizar o spray lá dentro. No frango que outra pessoa ia comprar. E assim, não precisa ser muito ousado pra dizer que isso não é um canal de pegadinha, isso é uma cria do Satanás. Mas fica pior, fica muito pior. Porque o Wolf não faz uma pegadinha só com as pessoas no vídeo dele. Ele tentou fazer uma pegadinha com o próprio público. Ele fez isso e aí ele lançou um vídeo no TikTok tipo, olha só galera, esse Walmart aqui, venham comprar. Tá com umas promoção muito boa, tudo tá vendendo muito barato. E aí ele deu um tempo pra ver se o público dele iam lá comprar as frutas e depois ele postou esse vídeo tipo, haha, vocês foram comprar o que eu falei aqui no meu TikTok? Olha só, eu tinha jogado inseticida em cima de tudo. Ou seja, é o primeiro caso na história de um influencer tentando envenenar o próprio público. O que é isso, cara? Terrorismo químico realmente invadiu o mainstream agora. E assim, nem precisa ir muito longe, mas tipo, quem é que assiste esse tipo de conteúdo? Eu não consigo imaginar alguém abrindo o TikTok e pensando, pô, eu tenho que ver alguma pegadinha de alguém atrapalhando a vida alheia, enchendo o saco nos outros no trabalho. Tipo,
Quem assiste esses vídeos? Eu só posso pensar que são crianças ou adolescente jovem que não tem muito senso crítico, e mesmo assim, mesmo se você considerar que o público dele é criança e adolescente, nesse dia que o Wolf fez essa pegadinha, o TikTok dele era uma chuva de comentário negativo, todo mundo xingando, todo mundo falando que ele tinha passado do limite, que ia dar ruim pra ele, falando pra ele deletar a conta. E aí o que o Wolf fez? Ele gravou um outro TikTok 3 horas depois, mostrando que ele tinha ido no mercado e recolhido tudo que ele sujou com um veneno. E, cara, esse vídeo dele pegando as coisas e jogando fora pra mostrar que ele não quer ferir ou machucar ninguém é patético, porque, tipo assim, ele nem pega as mesmas frutas que ele jogou veneno. Por exemplo, se no vídeo dele jogando veneno aparecia umas 2 bananas, ele ia, pegava qualquer 2 bananas aleatórias e colocava no carrinho. Tipo, quem que ele tá tentando enganar? Eu acho que se você tem mais de 10 anos, isso não funciona. E mesmo depois ele postar esse vídeo, ele ainda põe uma mensagem de tipo, ah, tá vendo aqui? Eu não queria enganar ninguém. Eu sou tão preocupado com a saúde das pessoas que eu tô indo lá comprar as coisas envenenadas. E ele tentou sair como um herói da história. Só que quando você cria um problema e tenta resolver o problema que você mesmo criou, é difícil você sair como herói. E mesmo assim o pessoal ficou contra ele. E ele ficou falando tipo, pô, eu não sabia que inseticida era tóxico, eu não sabia que ninguém ia ficar doente com isso. Da mesma forma que ele não sabia que não podia jogar gelo no óleo fervendo. Ou seja, o Wolf não é um gênio quando o assunto é química. E ele também não é muito bom quando o assunto é carisma. E ele também não fala muito bem as coisas. Na verdade eu não consigo pensar em nenhuma característica positiva que esse cara tenha. E é incrível pensar que ele tava ganhando dinheiro pra cacete no TikTok, mesmo com essa puta ausência de qualquer qualidade. Mas isso não importa muito. O que importa é que ontem, finalmente, saiu uma notícia do julgamento dele e tudo o que ia acontecer a partir disso. Social media influencer accused of spraying bug killer on food at a Valley Walmart, then posting the video of him committing the crime online, was just sentenced to 1 year in prison. Smith said in court that it was all supposed to be a prank, but the judge didn't see it that way. Quem diria que o juiz ia ver de outro jeito? Tipo assim, como assim você tá me falando que eu não posso pegar alimento dos outros, envenenar tudo e depois só falar que era uma pegadinha? E o foda é as reações do cara se surpreendendo, tipo, pô, eu realmente não tinha noção de que ia dar essa merda. Cara, eu acho que se eu tivesse numa posição dessas, eu preferia parecer um psicopata, tipo, eu realmente queria matar os outros, eu queria ferrar todo mundo, do que parecer tão burro a ponto de cometer bioterrorismo e achar que não vai dar nada. Eu acho que eu preferia 100% assumir esse papel de vilão psicopata do que de imbecil como o Wolf tá fazendo. I'd just like to formally apologize for my actions from last year and that I've become a better person. Nesse trecho aqui, o Wolf começa a falar de como o hate que trouxe pro canal dele fez ele mudar como pessoa, que depois disso ele tá tentando ajudar um monte de instituição. Ele pediu desculpa pro público dele por ter tentado envenenar eles, o que caralho, hein? A gente tá falando de um santo agora. Ao perceber que sua brincadeira poderia ter consequências graves, Smith tentou voltar atrás e jogar os produtos fora. Tempo entre o momento em que o réu pulveriza os itens e o momento em que os coloca no carrinho deixava tempo suficiente para os clientes pegarem os itens contaminados e comprá-los. Smith foi condenado a 1 ano de prisão com 136 dias de crédito cumprido. E 1 ano pode parecer pouco, mas vocês vão ver que a punição acaba sendo muito pior para ele. This crime was absolutely outrageous and exceedingly dangerous. Which is why he was arrested, charged, and ultimately pleaded guilty to poisoning. But that wasn't the only charge Smith was facing in court. Smith is known for these kinds of videos on social media. Others include what appears to be him locking people inside a Goodwill, throwing food at people at the mall, and even throwing a dead bird at fast food workers. He was facing charges related to theft at a Mesa Bosa Donuts and for causing more than $10,000 of damage at a Valley Laundromat. Ele vai ter que pagar uma grana do caralho também porque ele cometeu muitos roubos, tipo assim, o inseticida que ele usou, por exemplo, era roubado. Os vídeos dele pegando comida nos estabelecimentos e jogando em outras pessoas também era comida roubada que ele não pagava. Ou seja, ele tá fudido, ele vai ter que pagar dinheiro pra caralho e ele foi banido do TikTok e do YouTube pra sempre. Além de não poder nunca mais entrar num Walmart. Então, tipo assim, a gente percebeu que o cérebro, o intelecto do Wolf não é muito desenvolvido e a única forma que ele tinha de ganhar dinheiro e sustentar era através de TikTok e redes sociais, porque sendo bem sincero, é uma das formas mais fáceis e eficazes de ganhar dinheiro hoje em dia. E agora ele perdeu tudo. Tudo pela burrice de achar que era uma ideia aceitável envenenar comida no supermercado. Video on his Instagram that appears to show him put raw meat and eggs into an unsuspecting customer's laundry machine
E não só isso, mas essas notícias que eu tô mostrando é num jornal gigantesco de notícias. Ele tá fudido, porque agora todo mundo sabe o rosto dele. Tipo assim, esse caso viralizou muito nos últimos dias justamente pelo absurdo. Tem esse vídeo também, onde, tipo, ele tava numa lavanderia, as pessoas estavam ali aguardando pra lavar as roupas, ele abria a máquina de outras pessoas e começava a jogar um monte de comida, ovo podre, um monte de merda dentro da lavanderia. E tipo, cara, os vídeos dele nem são engraçados, sei lá, é o puro suco da psicopatia e bizarrice. These videos are pranks. These so-called pranks, posted online, also made Smith up to $10,000 a month, according to... E o argumento principal do júri foi essa questão de tipo, mano, a gente tem um indivíduo aqui fazendo um bagulho extremamente merda pra sociedade, enchendo o saco de todo mundo e ganhando muito dinheiro por como as coisas funcionam hoje em dia. Tipo, um cara de 20 e poucos anos fazer esse tipo de conteúdo e ganhar uns $10 mil por mês é completamente absurdo, é distópico, é uma parada que há uns 5 anos atrás a gente assistiria em um filme cyberpunk e ia pensar, não, forçado demais. E eu acho que a gente vai chegar num ponto como sociedade que qualquer pessoa que tiver com uma câmera na rua gravando qualquer tipo de TikTok já vai ser motivo de você puxar uma arma em defesa pessoal, porque puta que pariu, olha o tipo de conteúdo que as pessoas estão fazendo. E aí tem um momento no julgamento dele que ele vai começar a falar e aí ele de novo começa a voltar no ponto de tipo, é que eu não sabia que não ia ser interpretado como pegadinha e tal. E aí o advogado dele tira o microfone dele pra evitar que ele fale qualquer merda. It was not funny. And that's not how he should behave. He wants to turn a new leaf. He wants to get off this social media thing. E o fim da história é essa. Agora ele tem mais um bom tempo preso aí, depois mais 3 anos de condicional e pra sempre ele tá banido do TikTok e do YouTube. Tipo, banido do YouTube, cara. Nem o Pedrinho Matador era banido do YouTube e esse animal conseguiu. Mas eu acho que ele merece. Claramente as plataformas estão usando esse tipo de caso como exemplo pra mostrar que não tá ok agir desse jeito. Enfim, o vídeo foi só isso mesmo. Só queria dar uma atualização desse caso porque eu tinha feito o vídeo e tinha ido bem, tinha um engajamento legal, e é genuinamente uma parada que me interessa muito, o quão o ser humano consegue ser um animal, é incrível, mas é isso, valeu e até o próximo.